Boa noite, estamos começando mais um Espiritismo em Foco com Leonardo Silva. Programa este que tem o intuito da divulgação da nossa querida doutrina espírita. Antes de começarmos, queria fazer essa divulgação do 21º Simpósio da Regional 15, cujo tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um tema muito atual pela situação que o país hoje está passando. Será no dia 21 de maio, no centro Mariápolis. Para quem não conhece, fica lá em Igaraçu. E teremos como expositor espírita nosso irmão Nazareno Feitosa, de Brasília. Vai ser muito importante a presença de todos. E para começarmos o programa, vamos estar fazendo a nossa prece inicial. Senhor Deus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos, escutando Tua palavra e divulgando a nossa doutrina espírita. Muita paz para todos. Hoje vamos estar fazendo um programa diferente. Vamos estar fazendo um programa de perguntas e respostas, né? As perguntas que são mais perguntadas em nossas casas espíritas e na Federação Espírita. Por exemplo, primeira pergunta de hoje: o que é o Espiritismo, né? O que é o Espiritismo? É um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras do nosso irmão Allan Kardec, né? Que é a codificação: Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Obras Póstumas, a Gênese. Todos esses livros eles falam sobre o Espiritismo. A segunda pergunta é: o que é reencarnação? O que é reencarnação? Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto foram necessárias para seu aprimoramento, né? A reencarnação é uma dádiva dada por Deus para que nós possamos nos regenerar e resgatar os nossos débitos do passado. E o objetivo da reencarnação é a nossa evolução moral e espiritual, principalmente a moral, né? Terceira pergunta: o que é mediunidade? O que é mediunidade? É uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente de religião ou de diretriz doutrinária de vida ou que adotem. Eu costumo dizer que todos nós somos médios. Uns adquirem mais aguçado, né? Uma mediunidade mais aguçada, vê espíritos, escutam espíritos, sentem espíritos, mas todas as pessoas têm aquele calafrio que acha que, eita, estou sentindo como posso dizer, estou sentindo uma negatividade em X pessoa, uma positividade em tal pessoa. Isso é mediunidade, né? O que são espíritos, né? Uma pergunta: muitas pessoas não acreditam em espíritos. Quem vos fala aqui é um espírito encarnado, mas é um espírito. E quem está escutando aí do outro lado também é um espírito encarnado, né? Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Os espíritos são criados simples e ignorantes, evoluem intelectualmente e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada até a perfeição, onde gozam de inalteráveis felicidades. Os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Essa resposta ela é bem completa, né? Ela fala que antes, durante e após a encarnação, nós somos espíritos, nós somos a forma inteligente, o princípio inteligente das coisas. O que o Espiritismo informa sobre Jesus, né? O que é que o Espiritismo fala sobre Jesus? Vamos lá. Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo
contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens, e a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo de sermos atingidos pela humanidade. Então, Jesus, ele é o nosso norteador, é o nosso modelo, né? Se a humanidade hoje seguisse o que o Cristo veio nos mostrar, não estaríamos sofrendo tanto como estamos sofrendo hoje. E uma pergunta curiosa, né? Quantos adeptos do Espiritismo lá no Brasil? De acordo com o censo do IBGE, em 2010, éramos 3,8 milhões de espíritas no Brasil. 2010, já estamos em 2017, então eu acho que já ultrapassamos 4 milhões de espíritas no Brasil. E uma outra pergunta bem curiosa: os espíritos sabem todas as coisas? Os espíritos são almas dos homens que já perderam o corpo físico, a exemplo do que observamos na humanidade encarnada. O conhecimento que ele tem é correspondente ao seu grau de adiantamento moral e intelectual. A morte é uma passagem para a vida espiritual e não dá valores moral ou de inteligência a quem não os tem. Então podemos dizer o seguinte: alguns espíritos trazem consigo um nível intelectual muito elevado, mas uma elevação moral não tão elevada. E outros têm uma elevação moral muito boa, mas a intelectualidade também não é tão elevada. Então os espíritos sabem na medida exata que devem saber. Outra pergunta que foi muito feita, eu estava vendo na Federação Espírita Brasileira, é se espíritos podem reencarnar em corpo de animais. Não, meus amigos, porque nós estamos aqui evoluindo, né? Os espíritos evoluem sempre, eles não regridem, eles sempre evoluem. Então, não pode o espírito encarnar em corpo de animais. Outra pergunta muito feita, muito perguntada e muitas vezes confundida, né? O espiritismo é a mesma coisa da Umbanda ou Candomblé? Não. O espiritismo é uma doutrina que surgiu na França em 1857. O Candomblé tem uma origem africana e a Umbanda tem uma origem no Brasil. São doutrinas espiritualistas, mas cada uma diferente da outra, né? Todos os espíritos são iguais? Não. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição. Esse grau de perfeição é aquele intelectual e moral, né? Temos grandes exemplos aí do nosso querido Chico Xavier, no espírito de moralidade altíssima, de um grau de moralidade altíssimo. Francisco Xavier, Matheus Calcutá, muitos espíritos, né? Então, todos os espíritos são iguais? Não, cada um no seu grau de elevação moral e intelectual diferente.